Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, Política e Psicanálise, de Ricardo Goldenberg, da coleção Passo a Passo, Psicanálise 71, da Jorge Zahar Editor. Essa obra aqui, ó. Psicanálise e a política não se opõem. Erra quem acredita que uma se ocupa do coletivo enquanto a outra cuida do individual. Na verdade, trata o mesmo objeto. A felicidade, o gozo, a res pública, o referente é idêntico. Claro que ambas as práticas não abordam o assunto da mesma maneira. É dessa diferença que se ocupa o autor, analisando a questão do poder na relação entre analista e analisando na política, né? O Ricardo Goldenberg é psicanalista, licenciado em Psicologia pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Filosofia pela PUC e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a APOA, e membro fundador de Percurso Psicanalítico de Brasília. Com a coleção Passo a Passo, o leitor trilha diferentes campos do saber, conhecendo de maneira gradual e interdisciplinar os mais importantes pensadores, ideias e obras. Esses pequenos volumes, escritos por especialistas em linguagem acessível a todos, oferecem uma visão atualizada e abrangente dos temas. Leitura instrutiva, além de prazerosa, os livros contam ainda com material de apoio, tal como cronologia, sugestões de leitura, glossário e seleção de textos. Vamos lá, né? Vamos aqui. Política e psicanálise. Falar um pouquinho da felicidade como fator político, né? Ainda que Freud não se utilize do conceito de sujeito pescado por Lacan da metafísica moderna, a ocorrência de que o paciente é o autor da própria cisão de que padece por obra do recalcamento é por demais freudiana. Há um ensaio dele intitulado A Cisão do Eu no Processo de Defesa. Não se trata, contudo, duplo da imageria romântica, a personalidade repetida que aparece no conto de Poe, né? William Wilson, para assombrar a personagem toda vez que ela comete uma felonia. Está mais para o Visconde de Ítalo Calvino, partido ao meio, mas não por um obus, senão por um saber recusado. Com uma das partes organizada pela instância que rechaça o eu e a outra organizada em torno do que foi rejeitado e retorna em sonhos, atos falhos, esquecimentos e sintomas. A divisão do sujeito se deduz da hipótese mesma do inconsciente, já que quem repulsa é o mesmo que sofre as consequências da repulsa. O que esperamos de um tratamento psicanalítico é que seja o próprio paciente a avaliar a qualidade e o tamanho da sua repugnância e a tomar para si a responsabilidade pelo que dela decorre. Ora, que a psicanálise não seja uma pedagogia ou uma sugestão, se deve a esta convicção funda de Freud de que é o próprio enfermo que enferma. Nada ou ninguém o adoece, e é, portanto, dele e de mais ninguém que se pode esperar ou despertar o desejo de abandonar a enfermidade. É uma banalidade médica a ideia de que, sem a vontade de sarar do paciente, não há cura. Mas o status deste querer para a psicanálise é em tudo e por tudo de um alcance inaudito. Não existe qualquer terapia, mesmo de um autista ou de um psicótico, sem o reconhecimento por parte do doente de uma decisão no cerne da sua doença. De modo algum minimizo a realidade subjetiva do sofrimento, mas a dor não inocenta o sofredor. Seria errado imaginar que foi o espírito puritano de seu tempo que levou Freud a qualificar a neurose de covardia moral. É um método para tratar do padecimento, e o método para tratar do padecimento não se reduz a uma psicoterapia nem a uma pesquisa psicopatológica, porquanto comporta uma ética que inclui levar em conta a relação do paciente com as suas escolhas, conhecidas ou não. A diferença entre as psicoterapias, que se propõem a livrar os doentes de um mal que lhes seria, em última instância, estrangeiro, e a psicanálise, que parte da hipótese da implicação do sofrente no padecimento de que se queixa, é perfeitamente adequada e pertinente. Uma ressalva é, porém, necessária. O sujeito do inconsciente só se apreende nos efeitos da fala. Não existe um texto anterior, escrito oral ou exterior à conduta que o crítico possa analisar para descobrir o inconsciente oculto ali. Em um tratamento só há acontecimentos discursivos aos quais se imputam a gente. Não sabia que desejava a morte da irmã até dizer sem querer a morta em vez de a Marta. Mas, uma vez dito, já sabe o que a sua devoção fraterna à filha caçula de sua mãe, sempre doente e carente, oculta. Um saber se anuncia de maneira tal que só depois o falante possa reconhecer ali seu lugar de sujeito. Esse só depois, a preocupa, é um conceito e um operador clínico fundamental, e está na base de uma questão tão metodológica quanto ética.
deduzir o inconsciente eficaz de um conhecimento prévio da genealogia de alguém obtido na anamnese ou em uma biografia, tanto faz, não tem nada a ver com a psicanálise. Talvez com uma psicologia oriunda do romantismo, na qual precisamente Freud demarcava seu território ao dizer parte dela. Interpretar deveria ser um ato irredutível a qualquer determinação anterior. Assim como com a ação política da psicanalítica espera-se não apenas uma constatação, mas uma incidência sobre os fatos em pauta, uma mudança. Não basta indicar a um paciente o peso ideal do pai na raiz da sua impotência frente ao examinador. Ele me procurou para conseguir terminar o doutorado e a arte consistirá em levá-lo a dizer tal identificação de modo a poder dela deslocar-se para escrever sua tese. A análise não é da conduta de certo, mas é na conduta que o inconsciente se verifica. O recalcamento sustado é demonstrado frente à banca. Nenhuma explicação sobre as razões inconscientes levará jamais a uma impotência. A felicidade como fator político, né? Para viver fora da lei tem que ser honrado, segundo Bob Dylan. Quando disse que Freud não desejava ver sua psicanálise reduzida a uma especialização da psiquiatria, disse também que não a queria apenas nem principalmente como um tratamento psicopatológico. Ele aspirava a vê-la respeitada e reconhecida pela comunidade científica como uma psicologia científica das profundezas psíquicas, com método empírico próprio. A declaração lacaniana de que a única aplicação da psicanálise é aos tratamentos de pacientes e que a cura destes dá-se por acréscimo não faz nada além de adotar radicalmente o ponto de vista de Freud, para quem o desaparecimento dos sintomas decorre do método bem aplicado. A pesquisa e a terapia são uma única e mesma coisa. Por outro lado, embora não tenha sido pensada como ramo da filosofia, a teoria freudiana aborda um problema filosófico capital, qual seja o das relações entre o sujeito e o objeto. Relações de conhecimento entre quem explora o mundo e o mundo explorado. Relações de uso do objeto, e estamos no terreno do amor, do direito e da política. Existem dois tipos de objeto, os que podem e os que não podem ser compartilhados. Os primeiros são intercambiados e têm, portanto, medida comum. Os outros não. Tomemos uma campanha publicitária cujo compromisso seja a satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Não haveria inconveniente em devolver uma mercadoria apenas porque não era o que eu esperava. Meu pai, contudo, procura infrutuosamente um tiramisu de sonho que pouco tem a ver com as iguarias que servem nos restaurantes, mesmo os da Itália. Deve ser como a Madeleine de Proust ou o Trenó Rosebud do Cidadão Kane, uma daquelas lembranças de infância que funcionam como signos de uma época em que as pessoas estavam todas por ser cumpridas. Não sei, o caso é que comer fora com ele é assistir à sua decepção ritual com esta sobremesa que ele não pode deixar de solicitar nem de devolver ou pôr de lado com um gesto de fastio depois da segunda colherada. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, estressar pelo conteúdo do canal. Só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 1.339 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que por conta de conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.